A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre aprenda a esperar o tempo de Deus. Vou começar lendo para vocês Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Vamos lá. Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de aguardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eu sei que é muito difícil, muito fácil, né? Eu vim aqui e falar assim, espero o tempo de Deus, né? Que tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Eu sei que é fácil falar, mas é difícil a gente aprender a esperar o tempo de Deus. Até porque a gente passa por certas situações e a gente pensa assim, não vai acontecer e parece que as promessas não se cumprem. Parece que as coisas não acontecem na nossa vida, parece que as coisas acontecem na vida do nosso irmão, acontece na vida do nosso vizinho, acontece na vida de todo mundo e parece que acontece na vida de todo mundo menos na nossa. E a gente acaba se perguntando para Deus se está acontecendo alguma coisa de errado ou se ele se esqueceu das nossas promessas. E não, ele não se esqueceu, ele não mudou. Ele não é homem de prometer e não cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. A palavra dele é uma só e não muda, é eterna. E ele é o mesmo hoje, é o mesmo ontem, hoje, sempre. Então ele não mudou. As coisas dele continuam igual. As promessas na sua vida que ele te prometeu vão se cumprir no tempo dele. Não adianta a gente querer fazer no nosso tempo. E se não aconteceu isso na vida dele, tem que acontecer na minha vida também, porque na minha vida não acontece nada do que tá acontecendo. E não é assim as coisas de Deus. A gente tem que aprender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Tem um versículo que fala que um dia para Deus é igual a 1000 anos e 1000 anos para Deus é igual a um dia. Então é bem isso, a gente tem que esperar o tempo de Deus, a gente tem que saber, tem que confiar em Deus, sabe? A gente não pode ser que nem Pedro que perguntou, Jesus, é você mesmo? E se é tu mesmo, me faz andar sobre as águas. E foi. Aí veio o vento, aí ele começou a... Ele parou, foi meio que parando de confiar em Deus, ele acabou afundando, ele acabou caindo, afundando na água. E a gente não pode ser que nem ele, e a gente acaba sendo, né, querendo ou não, a gente acaba sendo, porque as lutas vêm, o tempo vai passando e a promessa não vai se cumprindo, as coisas não vão acontecendo na nossa vida, e a gente vai deixando de acreditar, a gente vai deixando de confiar no nosso Deus e a gente acaba deixando de buscar Deus e começar a questionar e por que não acontece, e o que tá acontecendo, por que será que eu não mereço, entendeu? Não é questão de merecer ou não merecer, é questão de ser o tempo de Deus. Não adianta a gente querer passar da vontade de Deus, querer passar do tempo de Deus, querer fazer as coisas pelas nossas próprias mãos, que a gente só vai acabar se magoando, sofrendo, sabe, adquirindo cicatriz. Não adianta. Deus sabe tudo o que acontece, Deus tem tudo planejado, Ele sabe qual é o momento certo de te abençoar e qual não é o momento certo de te abençoar. Então, talvez o hoje que você pensa que é o momento certo de Deus te abençoar, eu tô passando por uma prova e eu precisava dessa bênção agora, e talvez Deus tá vendo que não é agora a hora de entregar a tua bênção. Talvez porque Ele sabe que se te entregar a bênção agora, você vai parar de lutar, você vai desistir, você vai, sabe, descansar e é isso, e vai parar de lutar e vai sair da presença de Deus, e enfim. Deus sabe de tudo, e Deus tem um trabalhar diferente nas nossas vidas. Ou então, muitas vezes a gente pega e... por exemplo, vou dar um exemplo como jovem, né? A menina da minha igreja começou a namorar, um exemplo. A menina da igreja começou a namorar. Mas tenho 19 anos e eu não arrumo um namorado e nunca deu certo com ninguém, entendeu? Para! Deixa de querer
sabe, que se as coisas acontecem na vida do seu irmão, tem que acontecer na tua vida também. Deus não trabalhar diferente na vida de cada um de nós. A coisa que acontece com o teu irmão, o tempo de Deus pra vida do teu irmão não é o mesmo tempo pra tua vida. O que Deus tem pra fazer na vida do teu irmão não é a mesma coisa que ele vai fazer na tua vida, entendeu? Então Deus tem preparado coisas pra cada um, mas é diferente trabalhar na vida de cada um, entendeu? E em Mateus 6:33, eu deixei separado aqui, e diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente acaba se preocupando tanto com quando a nossa bênção vai chegar, com quando as promessas vão se cumprir, que a gente não busca Deus. A gente se esquece que Deus tá falando pra gente buscar, sabe? Se a gente fica muito focada naquilo, a gente acaba se esquecendo das outras coisas. Aí, tipo assim, você tá querendo muito emprego. Aí você espalha currículo, aí você só olha assim, é ruim, me dá um emprego, você, sabe, para de buscar Deus, sabe, você para de buscar a presença de Deus. A gente acaba se preocupando com as coisas terrenas, com as coisas materiais, com a nossa situação financeira e acaba esquecendo que aqui é passageiro. Tudo que a gente conquista aqui vai ficar aqui, entendeu? E as coisas do céu são eternas. Porque Cristo está para voltar, para buscar a sua igreja. Mas tem tanta gente preocupada com as coisas materiais, com o que vestir, com o que comer, com o que isso e aquilo, com a casa própria, com o casamento e não sei o que. Tem tanta gente preocupada com isso e não busca mais a Deus. E não tem mais uma vida espiritual com teu Deus, não ora, não lê mais a Bíblia, não tem mais compromisso de ir para a igreja, chega na igreja depois da hora da oração. E é isso e tá tudo certo, não é assim. Nosso foco sempre tem que ser Deus. E se ele tá falando para buscar primeiro o reino dos céus, então busca primeiro a Deus, entendeu? Antes de tudo, você tem que buscar a Deus. Então, antes de você querer as bênçãos materiais, antes de você querer que as promessas se cumpram na sua vida, vai buscar Deus. Busca primeiro a Deus. O resto ele vai fazendo. No tempo certo vai acontecendo. Não adianta você, se você orar mais, se você clamar mais, Jesus não vai fazer. Você não manda em Jesus. Jesus age quando ele quer, da forma que Deus manda ele fazer. Então não adianta você falar, eu vou clamar mais, talvez seja mais oração, eu vou fazer mais oração e Deus vai me atender. Não. Deus vai fazer no momento que tiver que ser feito. Deus vai fazer tudo no tempo dele, tudo quando for da vontade dele. Não adianta você falar, mas eu preciso da bênção, eu não aguento mais. Não adianta, Deus só vai te dar se for no momento certo. Não adianta a gente querer passar na frente da vontade de Deus. Não adianta a gente falar que quer a benção agora. Não adianta, porque só vai acontecer quando for o tempo de Deus. Quando Deus vê que você tá pronto para receber a benção, porque ele nunca vai te dar algo para você perder, entendeu? As coisas de Deus são perfeitas. Então a gente pede, eu quero um namorado, eu quero um casamento abençoado, mas às vezes as pessoas, adolescentes, sabe, não tem uma vida espiritual, porque a gente sabe que namoro é um compromisso muito sério a ser assumido. Então, quando nós começamos a namorar, nós não podemos esquecer a Deus. Nós temos que manter o nosso compromisso com o nosso Deus, nós temos que manter o nosso propósito, o nosso ministério, entendeu? A gente sempre tem que pensar assim, nós temos que Jesus vai mandar alguém para nossa vida, enfim, nós vamos encontrar uma pessoa para nossa vida, que o nosso propósito, que um propósito vai unir o outro, entendeu? Um propósito vai acrescentar o outro. Então, analise bem isso, entendeu? Então não adianta você que tem um ministério para obreiro e querer namorar com a pessoa que tem um ministério de missionário. Aí você vai querer ficar na casa fazendo a obra e ele vai querer pregar a palavra de Deus aonde Deus mandar, entendeu? Então, talvez Deus não te deu ainda porque você não está preparado para receber. Talvez Deus não te deu porque ele tem coisa para fazer ainda e porque ele sabe que talvez se ele te der aquela bênção, a consequência que trará para tua vida espiritual, para tua vida sentimental, porque a gente só vê o aqui na terra, a gente só vê aqui o que tá na nossa vista. O hoje, nós só conhecemos o hoje e o passado. Deus conhece o nosso futuro, Deus conhece o nosso caminho, Deus conhece o coração e a intenção de todos. Então, Deus sempre tem o melhor para nós. Então não adianta a gente querer passar na frente da vontade de Deus e querer agir por conta própria, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas das vezes nós acabamos sofrendo e pagando preço. Porque eu falo, a gente paga preço. A gente adquire marcas que a gente não teria necessidade de
de adquirir aquelas marcas, entendeu? Porque quando Deus promete uma coisa pra você, Ele vai cumprir. Então, que nós não venhamos nos apressar para receber aquilo, porque é no momento de Deus, é no momento certo que as coisas vão acontecer. Não adianta a gente querer clamar mais que, Deus vai me ouvir e vai fazer, entendeu? Não vai acontecer quando for a hora certa para acontecer, quando você estiver pronto. Enquanto isso, não fica preocupado, entendeu? Vai buscar, vai louvar, vai fazer evangelismo, vai orar pelo pastor e pela sua igreja, entendeu? Vai fazer a obra de Deus. E o demais vai acontecer no tempo de Deus e Deus tá vendo tudo. Deus não é o homem para prometer e não cumprir. Então tudo que ele promete vai se cumprir. Então descansa no Senhor. Vai fazer a obra de Deus, vai louvar, vai pregar, vai evangelizar, vai falar do amor de Deus, entendeu? Vai fazendo a obra de Deus que o resto vai acontecendo. Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Sei que não é fácil. Pelejei muito para aprender que o tempo de Deus é melhor que o meu e que é melhor esperar do que sacrificar, né? Então que fique isso pra vocês, que eu falo, sentindo no coração de falar hoje. Os vídeos que eu posto, que vocês não venham só assistir, entendeu? Mas que vocês venham praticar, entendeu? Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, eu posso não ter teologia, mas eu falo aquilo que o Senhor toca no meu coração. Então, que vocês venham, além de assistir o vídeo, deixar um like, compartilhar, enfim, que vocês venham viver aquilo que vocês escutam aqui, entendeu? Que vocês venham viver aquilo que eu falo aqui pra vocês, entendeu? Leia a Bíblia, ora, busca, jejum, entendeu? Faça a tua parte. Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, paz do Senhor.